Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou continuar a falar sobre os conceitos básicos do AngularJS. Se você está chegando agora, eu aconselho que você assista às duas videoaulas anteriores a essa que estão disponibilizadas no portal macorati.net. Então nessa videoaula eu vou apresentar três novas diretivas: a diretiva ng-init, a ng-model e a ng-repeat. Nós já vimos nas aulas anteriores as diretivas ng-app, ng-controller. Tá? Já sabemos que podemos exibir valores do model na nossa view usando a expressão de vinculação de dados que é representada pela chave dupla, né? Que avalia uma expressão. Aqui esse valor eu posso realizar cálculos, exibir valores a partir do meu escopo. Então, nessa aula eu vou apresentar essas três diretivas. E lembrando o conceito de diretiva, que é muito importante. Diretiva, elas podem ser consideradas como um novo atributo que estende o HTML. Tá? Essas diretivas, geralmente, elas são usadas com o prefixo ng, tracinho e a funcionalidade da diretiva. Existe também a sintaxe, onde você pode digitar ng dois pontos, né? Mas eu vou usar aqui a notação ng traço, que é a mais utilizada. Então eu vou abrir o Visual Studio, né? E vou criar um projeto. Tá? Nessa aula vai ser a última vez que eu vou mostrar como criar o projeto. A partir das próximas aulas eu já vou abrir no projeto pronto. Eu vou criar um projeto com ASP.NET Web e eu vou colocar aqui, ó, Angular, conceitos básicos 3. Vou selecionar o template empty, não vou marcar nada sem autenticação, né? Porque eu só quero apenas o projeto. Eu vou usar o Visual Studio porque nas aulas posteriores eu vou mostrar como integrar, né, o AngularJS com o ASP.NET. Então está aqui o meu projeto. Então, ó, eu vou criar uma nova pasta aqui, lib, né, onde eu vou colocar a biblioteca do Angular, e vou criar uma outra pasta, scripts, onde eu colocaria os meus scripts. Tá? Essa é uma organização bem simples. Em aulas posteriores eu vou mostrar outra maneira de organizar com mais detalhes o seu projeto. Muito bem. Então, você já sabe que para obter o Angular, você pode vir aqui no site oficial, clicar em Download, né? E baixar o arquivo ou minificado ou não minificado. Tá? Então eu já fiz isso e eu vou incluir aqui na pasta lib, né? Vou em Project, vou dar Add Existing Item. Ele vai abrir aqui uma janela grande, ó. Eu vou aqui na minha pasta Angular e eu tenho aqui, ó, o arquivo normal e o minificado, tá? Vou selecionar os dois, tá? Qual que é a diferença de eu usar o minificado e o normal? No desenvolvimento você pode usar o normal, na produção você usa o minificado, tá? Lembrando que se você usar o Angular minificado, as mensagens de erro no console, elas não vão ser tão claras, tá? Bom, muito bem. Já preparei aqui. Agora eu vou criar no projeto um arquivo HTML. Então, Project Add New Item. Vou selecionar HTML Page, né? Tá aqui, eu vou chamar exemplo 1. Pronto, ele criou um arquivo HTML aqui, tá? Nessa aula, como as diretivas são bem simples, eu vou trabalhar aqui tudo inline. Eu não vou criar, então, aqui, tá, um arquivo de scripts, onde eu teria que definir o meu módulo, o meu controlador. Eu vou trabalhar somente aqui inline, tá? Então, a primeira diretiva que nós vamos ver vai ser a diretiva init. ng-init. Essa diretiva ela permite avaliar uma expressão no escopo atual.
e ela é usada para atribuir dados a variáveis que serão usadas na aplicação. Aqui eu tenho um exemplo, mas vamos aqui ao código. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou colocar aqui, ó, ng-init, né? Exemplo de ng-init. Bom, na página HTML eu tenho que fazer a referência à biblioteca do Angular. Então eu vou lá, faço a referência aqui, ó, tá? Referenciada. Sem isso, eu não tenho como o meu arquivo HTML saber aonde está a biblioteca do Angular. Agora ele sabe. Muito bem. Agora, a outra coisa que eu tenho que fazer é usar a diretiva ng-app. Tá? Essa diretiva é que vai introduzir, é que vai dizer ao framework do Angular, quando ele lê esse arquivo HTML, tá? A partir dessa diretiva, ele vai considerar a aplicação, a raiz da aplicação Angular. Tá? Aqui eu não estou definindo um módulo, porque eu vou trabalhar inline, então ele vai criar um módulo default para mim. Tá? Isso realmente não é recomendável fazer, mas nesse exemplo de init aqui eu vou usar essa anotação. Muito bem, agora aqui no body, né, eu posso colocar aqui né, usando a diretiva ng-init, tá? E aqui eu vou criar uma div. Nessa div, tá, é que eu vou usar a diretiva ng-init. Então, o escopo, né, da diretiva ng-init vai ser essa div. Então, como que eu faço para usar a inicialização de dados? É muito simples. Eu defino a variável, por exemplo, quantidade igual a 4. Posso definir mais de uma. E valor igual a 20. Tá? Então, foi definida aqui duas variáveis, quantidade e valor. Certo? Então eu vou usar agora duas div. Nessa div eu vou usar calcular o total. Então total igual, e agora eu vou usar a expressão de vinculação do Angular. Tá? Aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar quantidade vezes valor. E aqui, ó, eu vou usar uma outra diretiva que é praticamente quase igual a essa, mas que vai ser o ng-binding total. Vamos lá, vou colocar um span aqui, ng-bind, e aqui eu faço a mesma coisa, ó, quantidade vezes valor. E aqui eu tenho que fechar o span. Opa, faltou aqui. Muito bem, então está aqui a minha aplicação, o meu arquivo HTML, onde eu tenho a referência à biblioteca do Angular e eu estou usando a diretiva ng-init para inicializar variáveis. E aqui eu estou usando para exibir o resultado da multiplicação dessas duas variáveis, tá? Usando a expressão de vinculação e usando o ng-binding. Quando eu executar esse arquivo, tá? Vamos ver o resultado. 4 vezes 20, ele vai ter que exibir duas vezes, ó. Ele deu um erro aqui. Aqui eu coloquei vírgula, a separação é ponto e vírgula, tá? Vou salvar e vou executar. Pronto, 80, tá? Muito simples. Muito bem. Eu posso também inicializar arrays. Tá? Então vamos trabalhar com um array aqui. Ó. Eu vou definir um array chamado notas, né? Notação de array em JavaScript. Definir um array aqui com 5 notas. E agora
Nessa div aqui, eu vou colocar aqui, ó, terceira nota, e aqui eu vou colocar quinta nota. Igual. Aqui eu vou usar a vinculação de expressão, né? Considerando que o array, a notação do array, ele inicia com índice 0, se eu quiser obter a terceira nota, tá? A primeira nota é índice 0, é 1, 2, né? A terceira nota seria 0, 1, 2, 10, 9, 7. A terceira nota tem índice 2, eu coloco nota 2. E a quinta nota, usando a extensão, né, ngBind, eu estou fazendo isso apenas para mostrar a equivalência do ngBind. A expressão de veiculação ela é mais usada porque aqui eu posso calcular valores, né? Eu posso incluir expressões aqui. E no ngBind fica mais complicado, tá? Então vamos lá. Notas 0, 1, 2, 3. A quinta nota é o índice 4. Fecho aqui e expando. Tá? Muito bem. Vamos executar. Ou seja, vamos dar um refresh aqui agora, né? Ó. Olha lá, a terceira nota, para você visualizar, ó, é 7 e a quinta nota é 4. Certo? E também eu posso usar o ngInit, né, para inicializar objetos. Tá? Então eu vou apagar esse array aqui. Vou definir um objeto. Tá? Definir, ó, ngInit, objeto pessoa. Então, um objeto em JavaScript inicia com abre colchetes, fecha as colchetes. Então, ó, nome, Macorati, vamos colocar aqui nome, idade, 45. Tá? Definir um objeto pessoa. Com a propriedade nome e a propriedade idade. Então, para me exibir aqui, ó, vou colocar nome é igual expressão de vinculação, coloco pessoa, nome. E aqui, idade, span, ngBind, igual pessoa, idade. Fecho aqui. Então agora eu estou usando o ngInit para inicializar um objeto, tá? Atribuindo valores, tá, às propriedades nome e idade. Vamos aqui na página, eu vou atualizar a página, nome, Macorati, idade, pessoa. Tá? Tá aqui o código fonte da minha página. Então, a variável init, ela serve para isso. Tá? Vamos continuar, então. Então, a nossa próxima diretiva vai ser a diretiva model. Essa diretiva ela é muito importante. A diretiva model, o que ela faz? Ela vincula o input, select ou text area ou controle de formulário a uma propriedade do escopo atual, tá? que é criado e exposto por essa diretiva. Então, na diretiva model, nós vemos e podemos perceber o recurso do two-way data binding. Então, vamos lá. Eu vou agora criar aqui um outro arquivo HTML. Vou parar aqui o projeto. Vou criar um novo arquivo HTML. Vou chamar de exemplo 2, tá? Exemplo 2. Então, vou aumentar aqui para você poder ver melhor. E aqui, ó, eu tenho que
definir a minha diretiva NGAPP, que é a mais importante, né? Aqui eu tenho que referenciar a minha biblioteca Angular, né? Aqui, ó, usando ngModel. Certo? Muito bem. Vamos usar um exemplo de ngModel aqui. E eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui no body, no H4, exemplo de uso de ngModel. Muito bem, eu vou criar uma div aqui, ó. E agora eu vou definir uma label, vou chamar de nome, tá? E aqui eu vou definir um input type text. E aqui eu vou definir a diretiva model. Então agora, ó, o que eu colocar aqui, o Angular, ele vai criar uma variável que ele vai vincular ao escopo. Então vamos colocar aqui, ó, nome, e aqui eu vou usar um placeholder, né? Informe o nome. Vou colocar a resposta aqui. Opa. Muito bem, eu vou colocar um HR aqui. E agora eu vou colocar um H2 aqui e vou falar assim, ó, bem-vindo. E aqui eu vou colocar a minha expressão de vinculação. E nessa expressão eu vou colocar a variável que foi definida no módulo. Tá? Então vamos checar a diretiva NGAPP. Está aqui. A library do AngularJS está definida. Né? Eu estou usando a minha diretiva model aqui, né, no meu input, type text, e estou exibindo, usando uma expressão de vinculação aqui do Angular, o valor que foi informado aqui no meu input type texto, nessa variável que o nome que o Angular vai criar. Então, depois que eu uso a diretiva ngModel, tá, o Angular ele vai fazer o two-way data binding entre o model nome e a view, tá? Fazendo com que ela sempre represente o estado do model. Então, vamos lá, vamos executar aqui o exemplo 2. Você vai ver isso, olha aqui, ó. Opa! Aqui tem um erro, ele não resolveu a variável. Vamos ver o que está errado aqui. Espera aí. Vamos ver então, deve ter alguma coisa que eu digitei errado. Tá aqui. Coloquei ali. Você percebeu que como é importante a diretiva ngAPP, né? Eu tinha colocado um caractere ali, ele não reconheceu, não inicializou a aplicação Angular, tá? Ele não resolveu nada, tá? Agora eu vou atualizar e agora sim. Eu vou dar um refresh na página. Olha aqui, ó. Bem-vindo. Aqui está o meu módulo. Bem-vindo, Macoraki. O que eu digitar aqui, ele atualiza. Se eu apagar, tá vendo? Ele reflete o módulo. Isso é o two-way data binding. Tá? Tá vendo? Tudo que eu digito aqui, tá? Ele vai atualizando. E se eu apago, ele também atualiza o módulo. Então, esse é o recurso do two-way data binding que pode ser visto aqui através da diretiva model. Essa diretiva é muito importante. Muito bem, vamos agora à última diretiva, que é a diretiva repeat. Vamos lá. A diretiva ngRepeat, tá? O que ela faz? Ela instancia um template a partir de uma coleção, renderizando um template para cada elemento da coleção. Ou seja, ela percorre, tá, uma coleção exibindo os itens daquela coleção. Um array, tá? E assim por diante. Então vamos lá. Vou parar aqui a minha aplicação. Vou criar um exemplo 3. Project add new item, arquivo HTML, exemplo 3.
vou colocar aqui vou fazer os ajustes aqui, né, declarando ng app, tá? Usando o ng repeat. Aqui no body eu vou colocar um H4 usando ng repeat. Aqui eu tenho que referenciar a biblioteca do Angular, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui ó, no body, só para ficar um pouco diferente, eu vou definir um ng init, tá? Aonde eu vou definir um array com o nome de alguns times aqui, tá? Eu não acompanho muito futebol, então vou pegar aqueles que eu conheço e cujo nome não seja muito complicado. Tá bom. Tá aqui, ó. Definir um array, né? Usando o ng init, nós já vimos isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma tabela para exibir os valores definidos aqui nesse array, tá? Uma tabela muito simples, eu vou colocar até um border aqui, ó, igual a 1, tá? E agora eu vou usar um tr, tá? E nesse tr é que eu vou definir o ng repeat. Então ele vai repetir o tr, tá? Então, ó, como é que funciona o tr? Eu defino, tá? Ele é igualzinho a um laço for each da linguagem C#, tá? Ou da linguagem Benet, tá? O que ele vai fazer? Como é que funciona o for each? Eu tenho que definir o elemento, né? Por exemplo, o time em teams, que é o meu array aqui, ó. Então eu vou pegar, time aqui representa cada item do meu array e teams representa o meu array. O que ele vai fazer? Ele vai percorrer cada item aqui, né, e vai exibir. E aqui eu vou usar, para fazer isso, eu vou usar o td, né? Então aqui eu vou usar a expressão e eu vou exibir o quê? O time que ele está percorrendo ali, certo? Então, essa diretiva ng-repeat, ela recebe como parâmetro uma expressão de repetição que controla quantas vezes a tag onde ela está definida vai ser renderizada. Aqui, ó, ela vai renderizar essa tag tr tantas vezes quantos times eu tiverem aqui, tá? Então vamos lá. Vamos executar o exemplo 3. Então ele vai exibir numa tabela os times Santos, Vasco, Flamengo e Palmeiras. NGTP aqui está ok, a lib está definida, tá? A diretiva ng-init está inicializando o... Opa! Tá certo, o array times, né? Tem 4 times, tá? Eu estou declarando aqui a ng-repeat numa tr, ele vai repetir isso aqui quantos times for necessário e vai exibir o nome do time, representado por time aqui, no array times. Vamos executar. Aqui vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui eu já estou olhando, eu já estou desconfiando aqui, ó. Ele até assinalou aqui. Vamos voltar aqui, ó. Aqui eu tenho que colocar isso aqui, ó, como aspas simples, não dupla, tá? Senão ele não reconhece. Pequeno detalhe que a gente vai... Quando você trabalha com muitas linguagens, você acaba confundindo um pouco as coisas, né? Salvei, né?
o que eu fiz aqui? É só corrigir aqui o que eu já havia digitado aqui com aspas duplas, tá? Aqui, ó, você vê que ele não renderizou, ele não exibiu os valores, tá? Agora eu vou atualizar a página. Olha lá, Santos, Vasco, né? Agora ele recebeu, aqui é o código fonte, ó, ele percorreu aqui o meu array de times, exibindo, tá, o nome do time aqui na expressão de vinculação do AngularJS. Então, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Essa ng repeat é muito utilizada. Então, além dessas diretivas, o AngularJS ela possui diversas diretivas, tá? Eu vou aqui mostrar as principais nessa série de videoaulas que eu estou fazendo, mas mais para frente eu vou mostrar o ng-click, o ng-disable. Existem diretivas para formulário, para comportamentos, para aplicação, o ng-app, o controller que nós já vimos, tá? O model que nós já vimos, o ng-source que nós vamos ver em uma outra videoaula, o show, o repeat que nós acabamos de ver, o if, o hide, enfim, são centenas de diretivas. E se você quiser consultar a documentação aqui do Angular, né, ó, você pode participar aqui, você pode vir aqui, ó, eu entrei aqui na página errada, mas você pode consultar no site do Angular, né, deixa eu achar aqui a documentação, é só vir aqui, ó, por exemplo, AngularJS, vou colocar ng repeat. Tá aqui, ó. Aqui toda a documentação, ó, aquele de dar os exemplos do ng repeat, ele tem algumas propriedades que eu não falei, porque estou apenas apresentando, nós vamos voltar a essa diretiva, né? Então, ó, aqui as centenas de diretivas que ele possui, tá vendo? Então, como nós vamos passo a passo, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula.